vou bem tranquilamente aqui, eu vou usar um pleonasmo, vou assassinar o português, mas com a finalidade única de fazer você... Às vezes quando a gente ouve um negócio muito gritante assim, que dói nos ouvidos, a gente guarda, né? A gente é assim, a gente guarda na mente. Então eu vou dar uma assassinada no português. Talvez alguns não vão nem perceber, mas não assassinou tanto assim não. Mas eu vou assassinar o português aqui agora. Ainda bem que o Pasquale não está aqui, senão ele ia levantar e sair correndo. Deus exige exclusividade absoluta. Assassinei o português, gente. Isso é um... Olha, me dá até uma dor no coração falar isso, né? Exclusividade absoluta. Existe exclusividade que não seja absoluta? Não existe, né? Então, mas eu quis falar esse... A gente sofre as tentações às vezes, né? De cometer um pecadinho assim, nem que seja contra a língua portuguesa, né? E eu dei vazão a essa tentação agora. Deus exige exclusividade absoluta, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Olha que expressão maravilhosa de Paulo aos Romanos, porque dele, as coisas fluem dele, as coisas saem dele, as coisas vêm por ele, por intermédio dele, e as coisas voltam para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Esse texto está dizendo a mesma coisa sem erro de português. Deus exige exclusividade absoluta. Amém? Amém. O segundo princípio importante para uma adoração genuína é que sem conhecimento a adoração morre. Sem conhecimento não existe adoração, gente. Sem conhecimento nós transformamos adoração em idolatria, como nós falamos no início aqui. Sem conhecimento pode existir um arremedo de adoração, ou como disse o Malaquias, eu estava aqui no dia, uma adoração por simbiose, osmose, não é simbiose, osmose. Adoração por osmose. Sabe como que é a adoração por osmose? O Malaquias explicou bem aqui, eu gostei daquela explicação. É aquela adoração assim, um levanta a mão, eu levanto também. O outro dá glória a Deus ali, eu dou um glória a Deus junto com ele. E mais alto que ele, se for possível, se eu tiver garganta para isso. Não é assim no nosso meio? Um dá glória a Deus ali, eu dou também. É a adoração por osmose. Ou seja, eu não tenho nenhuma consciência do que eu estou fazendo. Eu estou fazendo porque eu vi o outro fazer. Essa é a adoração por osmose. E essa adoração, ela surge no nosso meio, esse tipo de adoração, esse arremedo de adoração, surge no nosso meio quando eu não possuo conhecimento comigo. Porque sem conhecimento a minha adoração morre. Nós precisamos do conhecimento vindo de Deus para adorá-lo de forma devida, da forma devida. Gente, Deus não recebe adoração que não tenha sido por Ele mesmo instituída. Sabe o referencial que a gente tem do Antigo Testamento de adoração? Sabe como que era a adoração no Antigo Testamento? Alguém arrisca aí? Alguém se arriscaria? Não fica com medo não, gente. Eu não vou fazer pegadinha do malandro. Não vou fazer isso com vocês, não. Alguém arriscaria aí a dizer como que era a adoração no Antigo Testamento? Oi? Através do sacrifício. Através do sacrifício. Deus mandava o povo trazer o sacrifício. O sacrifício. Ele é da sala, não vale, né? O sacrifício de animais. E Deus falava assim: olha, tem que trazer um cordeiro para determinado sacrifício. Um cordeiro sem defeito, sem mancha. Eu podia levar uma cabra qualquer? Não, Deus disse que tinha que ser daquele jeito, vai ser daquele jeito. Olha, me traga um pombinho para sacrifício. Eu podia levar um pardal? Não. Por quê? Deus não ia receber.
O simples fato de que Deus não ia receber, tinha que ser exatamente, estritamente, da forma como Deus exigiu. Esse princípio mudou hoje? Na cabeça de muitas pessoas mudou. Mudou. Eu faço do jeito que eu acho que tem que ser. Eu faço do jeito que eu penso, do jeito que eu imagino que deva ser. Mas esse princípio dentro da palavra de Deus não mudou. Deus não recebe adoração que não tenha sido por Ele mesmo instituído. E nessa questão da adoração, eu coloquei 2 versículos aí que alguém deve estar perguntando, puxa, mas acho que o Francisco deu uma variada na ideia. A gente cantou no começo Quero Amar-te, né? E o Francisco, ele colocou um ir na frente. Eu quero ir a Marte. Ele estava viajando aí pelo espaço sideral, né? Quero ir a Marte. Quero ir a Marte, sempre mais e mais. Quero ir a Marte. Está viajando, né? Não, esse versículo tem muito a ver, sim, gente. Tem muito a ver, assim, sem adoração, sem conhecimento, a adoração morre, né? Que dizem os homens ser o filho do homem? Quem lançou essa pergunta aí? Quem lançou essa pergunta? Lembra? Livrinho da capa preta, Bíblia, Evangelho, Mateus 16. Quem lançou essa pergunta? Jesus. Que dizem os homens ser o filho do homem? Jesus perguntou primeiro aos seus discípulos. O que as pessoas estão falando por aí? O que estão falando pelo mundo afora aí? Que dizem os homens ser o filho do homem? E qual foi a resposta dos discípulos? Vocês lembram? Uns dizem que és Elias. Outros dizem que tu és Jeremias. Outros dizem que tu és algum dos profetas. Outros dizem que tu és Moisés. Não sei nem se o Moisés está lá, mas estão dizendo aí algumas coisas. Gente, essas pessoas que tinham essas opiniões, esses palpites a respeito de quem era Cristo, eles estavam, no entendimento deles, adorando, elogiando, porque essas pessoas que eles faziam referência eram os heróis da fé para eles. Eles não estavam dizendo assim, uns dizem que você é o Delúbio, Deus é mais, né? Uns dizem que você é o Lula. Não, eles não estavam falando coisa desse naipe, assim, detonando a imagem de Jesus. Eles estavam elogiando, porque eles estavam falando de pessoas que eram heróis para eles. Uns dizem que tu és Jeremias, que tu és Elias, que tu és alguns dos profetas. Torcedor do Palmeiras. Bom, aí meio que passa, né? É nóis. Camarada, olha, Senhor, hoje, né? Amanhã não, é hoje. Dizem que tu és Elias, que tu és Jeremias, ou algum dos profetas. Eles estavam elogiando a Jesus. Jesus deu bola para essa adoração, gente? Jesus deu bola para essa adoração? Não. Jesus não falou assim, que legal. Eles têm uma alta, assim, um pensamento elevado ao meu respeito. Não, Jesus não deu bola para essa adoração. Jesus queria mais. Jesus queria muito mais que isso. E Jesus olha então para os seus discípulos e aí lança uma pergunta mais direta e objetiva, com a qual nós aqui, adoradores no século 21, temos que travar contato também. Jesus lança para nós essa pergunta também. E você? E vós? Quem dizeis que eu sou? E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra e diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus deu bola para essa adoração? Essa sim. Sabe por quê? Sabe por que Jesus recebeu essa adoração? Porque ela vinha de revelação da parte de Deus. Porque sem conhecimento de Deus não existe adoração.